Quase 500.000 de brasileiros pediu afastamento do trabalho por questões relacionadas à saúde mental em 2024. O número é o mais alto em uma década. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, em apenas um ano, houve um crescimento de 67% nos casos de licença desse tipo, que incluem ansiedade, depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia, entre outros. Só os casos de afastamento por transtornos de ansiedade cresceram 400% nos últimos 10 anos. O panorama é de crise. De acordo com especialistas, isso é um reflexo especialmente da degradação do mercado de trabalho e das marcas deixadas pela pandemia. E o alerta já foi captado pelo governo, que anunciou uma atualização do NR1, um conjunto de normas de saúde para o ambiente de trabalho. Sexta-feira, 14 de março de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em Detalhes, e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a socióloga, psicanalista, documentarista, apresentadora, a Ingrid Gerolimic, que também é minha amiga, né? Prazer te receber mais uma vez, querida, seja muito bem-vinda. Eu sempre fico muito feliz de estar aqui com você. Vamos lá, é sempre bom te ouvir aqui e esse assunto é tão importante para a gente discutir, aparecendo esses números de 2024, enfim, um movimento que a gente observava acontecer, mas agora a gente tem dados sobre isso, né? A gente teve quase 500.000 de afastamentos por motivo de saúde mental, o maior número em pelo menos 10 anos. São dados que a gente vai discutir aqui, que são do Ministério da Previdência Social e que foram levantados, obtidos pelo G1. E a gente tem muitos trabalhadores na informalidade, afastamento de pessoas que não entram no INSS porque não chegam ali nos 15 dias, né, que demandam para licença. Então, além desses números serem, assim, muito alarmantes, a gente ainda pode ter subnotificação. Claro. Não, subnotificação e a gente pensar que muitas pessoas não estão cobertas, né? A gente estava falando aqui antes de começar sobre a NR1, né, que é uma norma importante do governo federal para garantir um ambiente mais saudável, né, para os trabalhadores. Mas você imagina a quantidade de trabalhadores e trabalhadoras nesse país que hoje vivem em condições que não são, de alguma forma, respaldadas, abraçadas por essas normas, né? A gente está tendo o que a gente chama aí da uberização do trabalho, a gente tem aí, né, um enfraquecimento das leis trabalhistas no país. Então, tudo isso também é reflexo de um determinado sistema, que a gente vive no sistema capitalista, que no Brasil isso tem provocado essa epidemia, né, de transtornos mentais, fazendo com que essas pessoas se sintam, porque além do próprio ambiente de trabalho, às vezes não ser um ambiente acolhedor nesse sentido, ser um ambiente que pode ser adoecedor do ponto de vista da saúde mental, a gente também tem a insegurança no mundo do trabalho, porque conforme você vai perdendo também direitos, uma série de garantias, quando a gente vai enfraquecendo também essa estrutura de direitos que trabalhadores e trabalhadoras tinham, né, ou alguns ainda têm, você vai fazendo também com que essas pessoas fiquem também num ambiente de insegurança, ou seja, o que vai acontecer amanhã? Né? Eu não tenho nenhuma garantia, como não vou ter um seguro-desemprego, não vou ter, enfim, uma série de coisas que você tem direitos, né? E a gente foi perdendo com isso. Então, tudo isso também é um ambiente extremamente adoecedor. A gente vai vendo, Gabi, que quando a gente vai pegando e destrinchando ainda mais essa pesquisa, destrinchando ainda mais esses dados, a gente vai vendo aí um cenário onde a maioria desses afastamentos são afastamentos pedidos por mulheres. E por que por mulheres? Porque as mulheres são esgotadas. As mulheres hoje são a metade já, em estados como Rio de Janeiro, elas já são as
principais provedoras da casa, ou seja, além de serem as cuidadoras, aquelas responsáveis pela família, pelo cuidado todo da família, ela também é a provedora do ponto de vista material. Você imagina o que isso significa do ponto de vista do esgotamento desse ser humano. Um Não é à caos. toa que tem um caos. Tem uma outra pesquisa que eu acho interessante de trazer, que é da Think Olga, que é uma ONG, né, importante aí no cenário do Brasil para as mulheres, que ela mostra que 45% das mulheres brasileiras sofrem com ansiedade e depressão. E aí, quando você vai fazer um nexo causal disso, tem uma relação direta com o esgotamento que essas mulheres sentem, elas estão exaustas, porque elas estão ali dando conta, tentando, né, equilibrar uma série de responsabilidades que são trazidas para as mulheres nesse cenário. Então, quando a gente vai vendo, vai destrinchando mais, a gente vai vendo os problemas que são sociais. Então, a gente não tem como tratar hoje saúde pública sem falar de justiça social, sem falar de garantia de segurança para esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, tem uma série de questões aí que estão relacionadas com a saúde mental que a gente não pode tratar, a gente não pode tratar a saúde mental de uma maneira separada, né, de uma maneira como se vamos medicalizar e vamos resolver esse problema, que é o que esse sistema tem feito, né? Você vai lá e medicaliza o trabalhador para voltar logo, para colocar logo ele novamente nessa engrenagem desse mundo do trabalho que, enfim, que é opressor, que é extremamente adoecedor. Agora eu vou fazer uma pausa rapidinho na nossa conversa, já que a gente está falando também de interseccionalidade e de lutas que importam, para falar da Mariam Ali, que é socióloga, ativista e filha do Muhammad Ali, que além do maior lutador da história, né, do maior boxeador de todos os tempos, também foi um grande ativista e tem uma história para compartilhar com a gente todo esse aprendizado. A Mariam Ali conversou com o Eduardo Moreira e vai trazer toda a história desses bastidores e momentos que ele viveu para compartilhar com a gente. A gente vai acompanhar essa entrevista no domingo, dia 16 de março, 8 horas da noite. Então fica o convite para você tirar esse finalzinho de domingo para você relaxar, aprender mais junto com a gente também. Você pede 2 segundos do seu tempo para colocar o seu e-mail aí em detalhesicl.com.br, abre o seu navegador e depois volta aqui para acompanhar a minha conversa com a Ingrid. Vamos lá? Agora, essa da engrenagem, né, de uma peça que parece que precisa ser consertada para voltar para funcionar ali na fábrica, dizendo aqui com uma linguagem bem simplista, eu queria entrar nesse aspecto da NR1, né, do governo anunciando essa atualização da norma regulamentadora número 1, que a gente conhece por NR1. Basicamente, ela representa as diretrizes de saúde no ambiente do trabalho. E o Ministério do Trabalho vai passar a fiscalizar esses riscos que são psicossociais no processo de gestão, de segurança e de saúde do trabalho. E também pode gerar, pensando em casos mais graves, multa para empresas, assédio moral, se tiver ali metas excessivas, se forem identificadas, né? Eu achei isso muito importante de trazer aqui para a nossa discussão, porque me parece interessante, a gente está falando de atuar na prevenção. E também me parece que a gente não está olhando do ponto de vista individualizado, como se fosse responsabilidade dessa pessoa que adoeceu procurar ali um psicólogo, né, um terapeuta, um psicanalista para poder avaliar, né, um psiquiatra para dar um remédio para que ela volte a funcionar ali no trabalho. Eu ouvi alguns projetos e algumas iniciativas que falam em EPI de saúde mental, quer dizer, equipamentos de proteção, né? A gente fala muito pensando na saúde física do trabalhador, mas acho que está mais do que na hora, e essa pesquisa que a gente está discutindo aqui mostra isso, que saúde mental é a principal causa de afastamento do trabalho hoje, né? Então, é muito grave e a gente precisa pensar na proteção, né? No antes, e não só em remediar tudo isso. Sim, não, eu acho que toda e qualquer iniciativa nesse campo é muito importante. E só o fato dessa iniciativa vindo do Ministério do Trabalho, quer dizer, a gente não está ali só né, pegando e transformando isso em algo que é de um problema de saúde pública. Você está fazendo isso numa relação com o mundo do trabalho, com o Ministério do Trabalho, com as garantias trabalhistas, eu acho isso fundamental. Agora, a gente também tem que pensar do ponto de vista
estrutural, né? A Claro. gente teve uma campanha que agora perdeu um pouco de fôlego, mas tem que retomar, que é aquela do 4x3, né? A gente mudar essa questão dos dias de trabalho, reduzir a jornada de trabalho, tudo isso, por exemplo, é uma discussão importantíssima que a gente tem que levar, que não é só do governo, a gente sabe disso, porque não é o governo Uhum. exatamente que define isso tem uma relação com as empresas do país que precisam, enfim, assumir essa responsabilidade, mas a gente sabe que isso não vem sem pressão social, então é muito importante que o governo também pressione nesse sentido, com os movimentos sociais, de maneira que a gente pense essa redução da jornada como algo fundamental, né, para a saúde do trabalhador, dos trabalhadores, para a gente e para a própria produtividade dessa engrenagem, desse sistema, porque se a gente for olhar a principal, a causa mais incapacitante, né, que faz com que se perca a produtividade no mundo do trabalho hoje é a depressão, né? Isso é uma realidade no mundo inteiro. O Brasil é campeão de depressão e ansiedade, mas essa é uma realidade do mundo todo. Então, as empresas estão deixando de lucrar, estão perdendo a produtividade porque as pessoas estão ficando doentes. E aí, como eu disse anteriormente, o objetivo dessas empresas, muitas vezes, para resolver a solução que eles apresentam é a medicação. Então, não é à toa que a gente tem, além dessa epidemia de transtornos, porque uma epidemia, quando eu falo de epidemia, na verdade é de sofrimento psíquico, que é diferente de epidemia de transtornos. Porque o transtorno, você vai lá, coloca uma etiquetinha, fala, bom, essa pessoa tem tal coisa, ela tem depressão, então ela vai tomar tal remédio, que tal remédio é para depressão. Ela vai tomar aquele remédio que é para ansiedade. Né? Então ela vai criando essas etiquetinhas. A gente sabe muito bem que isso não dá conta. Eu não estou aqui falando absolutamente contra a medicação para quem toma medicação, mas a gente precisa pensar além. Se só a medicação resolvesse o problema da ansiedade e da depressão, estaria resolvido no Brasil. Que o Brasil, metade dos medicamentos que se compra nas farmácias controlados é ansiolítico, né? É antidepressivo. Então, se medicação resolvesse, o problema estaria resolvido. Então, a gente sabe que esse sofrimento e essa dor que as pessoas sentem, ela vem de toda uma estrutura onde ela não pode, enfim, ter minimamente um tempo para, sei lá, passar com a família, para cuidar do lazer, para fazer outras coisas. Como é que você vai falar de saúde mental se essas pessoas não têm tempo? Quer dizer, elas passam 2 horas dentro de um ônibus para ir e voltar para o trabalho, chega em casa cansada, tem que fazer a comida das crianças para sair no dia seguinte de novo. Essa pessoa não tem tempo para pensar, para estudar, enfim, para ter qualquer outra atividade. Então, se a gente não fala sobre isso, a gente obviamente não vai resolver o problema. E a gente vai criar um outro. Que aí eu queria entrar num tema que eu acho interessante, se a gente for ver a crise dos opioides lá nos Estados Unidos. O que é a crise dos opioides nos Estados Unidos? Opioides, para quem não sabe, né, medicamentos que vêm do ópio, como a heroína também, que é uma droga, mas medicamentos como a morfina, enfim, etc. Elas são. O ópio ele é extremamente viciante, né? E aí a gente tem medicamentos nos Estados Unidos, como fentanil, que é mais forte do que a heroína, que é inúmeras vezes mais forte do que a morfina, que é altamente viciante. O que eles fizeram? A crise dos opioides nos Estados Unidos não é uma crise diferente de outras crises das drogas, ela é uma crise da classe média americana, do homem branco americano, trabalhador médio. Né? Por quê? Porque essas pessoas sentiam dores, essas pessoas querem também, de uma certa forma, esse remédio, além da dor, da dor física, né? Ele tem um efeito ali que também é sedativo, um efeito que também é interessante. E essas pessoas tomam esse medicamento meio que para fugir da realidade, para fugir da dor também muitas vezes causada no próprio ambiente de trabalho, dor nas costas e etc e tal. E aí ficam viciadas. E esse se tornou um dos maiores problemas, não só de saúde pública, mas um problema político nos Estados Unidos. A gente tem mais gente morrendo de overdose de opioide nos Estados Unidos hoje do que de uso de armas ou de acidente no trânsito. A gente chegou a quase 100 mil pessoas morrendo por ano nos Estados Unidos por overdose de opioides. Então a gente vai vendo que se cria um problema, você vai tentar resolver da maneira como o capitalismo traz para a gente, vai lá e medica e aí cria, né, um problema maior ainda, que é um problema, enfim, é uma tragédia o que está acontecendo nos Estados Unidos com essa crise dos remédios dos opioides, né? E você trouxe pontos muito importantes, que é essa sensação de instabilidade, de insegurança no trabalho que as pessoas têm, né? Acho que dá para a gente falar de um ponto de vista que é multifatorial. Quando a gente pega para olhar esses dados, né, o quanto eles são influenciados, por exemplo, pela pandemia de Covid. Lá naquela época a gente já falava que a gente teria uma outra epidemia depois e que estaria relacionada à saúde mental. Para além de você
ter perdido as pessoas de maneira muito cruel, do luto, mas também porque isso gerou uma mudança de hábitos muito grandes. E aí, claro, a gente tem diferentes maneiras, né, de mudanças, porque a gente está falando do ponto de vista social. Então, tem gente que pega 3 horas para ir, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e tem gente que está trabalhando de casa, mas isso não necessariamente é bom também, porque aí fica conectado o tempo inteiro, não tem mais o limite do que é a vida pessoal, do que é o trabalho, né? Insegurança financeira, porque houve aumento do custo de vida, que a gente até pode entrar nesse aspecto também, mas acho que tudo isso a conta também para a saúde mental do trabalhador, que também não tem nenhum tipo de garantia hoje, né? Depois da reforma trabalhista, essas pessoas estão completamente numa situação vulnerável e basicamente trabalhando ali para sobreviver, né? As pessoas estão sendo, parece, mais esmagadas e mais exigidas. Não basta ter uma faculdade, não basta falar inglês, espanhol, elas estão cada vez mais, né, sendo exigidas para ganhar muito pouco, né, Ingrid? Exatamente. É quando a gente fala dessa questão da importância da norma do governo, mas a gente pensar num cenário que não é um cenário do Brasil, é um cenário no mundo inteiro. Né? Você vai fragilizando essas relações, essas teias relacionais no mundo do trabalho, você vai fazendo esse indivíduo, aquela história do sujeito empreendedor de si mesmo, né? Que a gente já tem escutado muito falar sobre isso, porque justamente o capital ele vai pegando esse indivíduo e vai falando: bom, você é a sua própria empresa, você é o seu próprio capital, você tem uma extensão, seu corpo vira uma extensão, né, do seu próprio capital. Então, ele diz para você: se você erra, se você não consegue dar conta disso, a fraqueza é sua, o fracasso é seu. Então, vai individualizando esse fracasso, que é, na verdade, um fracasso da gente enquanto coletivo, da gente enquanto sociedade. Mas ele coloca a culpa nesse sujeito. Então, além de você viver num clima de insegurança, de instabilidade, de desamparo de diversas formas, né, desamparo econômico, desamparo político, a gente também ainda lida com essa noção de fracasso pessoal. Quer dizer, bom, se eu não consegui, se eu não dei conta, é porque o problema está aqui em mim mesmo. A gente vai vendo isso pelas redes sociais, né, essa cultura também de influenciadores, etc e tal. As pessoas vivem também nessa fantasia de que vão chegar nesse lugar, e que quem não chega é porque realmente essa pessoa é uma fracassada, né? Ela não chega porque ela é ruim, ela não dá conta. Então, eu acho que o grande pulo do gato do capitalismo também é esse. Porque se antes, lá na modernidade, Revolução Industrial, a gente tinha a noção dos sindicatos, a gente tinha a importância do coletivo, a gente sabia com quem a gente estava, né, quem era, de uma certa forma, o inimigo, ou quem era aquele a se cobrar, porque você sabia que tinha um empresário e tinha aquele trabalhador. Hoje não, hoje isso está muito mais confuso, né? A gente foi perdendo esses espaços dos sindicatos, a gente foi perdendo o espaço das organizações coletivas, porque foi individualizando a questão do trabalho. Então, hoje no trabalho a gente vai vendo os entregadores, né? A gente tem Uber, a gente tem Airbnb, né? Que são empresas que não têm nenhuma. O Airbnb é o quê? Não tem um hotel, ele não tem um imóvel no nome dele, né? Ele vai fazendo disso o seu negócio, mas ele não tem nada no nome dele. O próprio Uber, né? Que ele dirige o próprio carro, mas ele tem que pagar aquele valor para Uber, né? Quem é o patrão? Quem é que eu tenho que cobrar? Quem eu devo cobrar? Né? Essa produtividade é uma produtividade minha. Então, quanto mais corridas eu faço, mais eu ganho. Então, se eu fizer menos, o problema é meu, não é o problema do empresário resolver. Então, eu tenho que trabalhar. Se eu trabalhar, sei lá, não sei quantas horas, 15 horas por dia, é problema meu. Eu tenho que fazer isso porque eu preciso levar o ganha-pão. Então, assim, não tem ninguém para dizer: bom, isso aí você vai, obviamente, ter problemas na sua. Você não vai conseguir dar conta, né? Ninguém consegue dar conta de trabalhar tantas horas, mas ele precisa. Então, a quem ele vai recorrer? Com quem ele vai falar, né? Quem é que vai cuidar desse trabalhador? Ninguém, porque ele é o sujeito empreendedor de si mesmo. Então, a responsabilidade passa a ser única e exclusivamente dele. Então, além da gente ter que lidar com essas questões práticas mesmo, dos problemas que vão acontecendo com essa fragilização, essa perda dos direitos trabalhistas, também tem esse lugar da cobrança e da noção de fracasso pessoal que esse capitalismo contemporâneo trouxe para a gente, e que essa também é uma discussão fundamental para a gente entender como a gente se sente diante disso, né? Tem gente que está com dificuldade de acesso ao básico. A gente está falando de uberização, dos entregadores de aplicativo, mas quando a gente olha também, por exemplo, para grandes empresas, elas parece que estão
se modernizando do ponto de vista do capitalismo para conseguir prender esse funcionário para que ele seja mais produtivo. Então, a gente tem quase que uma gamificação nesses espaços da produtividade. Os funcionários passam o dia inteiro na empresa porque tem, enfim, um monte de coisa, de atividades, né? Vestir a camisa da empresa e tudo isso, para que eles passem o tempo, né, melhorando a performance e disputa. Prêmios, premiando os funcionários para quem for mais produtivo, enfim, é o capitalismo selvagem, mas quando eu procuro sobre isso, Ingrid, você procura material sobre isso, é basicamente o que eu encontrei na mídia, na imprensa, foi como uma maneira de modernização e uma maneira que o capitalismo também está tentando encontrar para se reinventar no meio desse adoecimento. E não que os funcionários deixem de adoecer, né? Eles estão adoecendo também. Uhum. A gente vai criando. É uma neurose coletiva, porque eu acho que a gente vai. O capitalismo ele vai criando discurso, e assim, o discurso a gente vai falando sobre micropolítica, a importância da biopolítica, da micropolítica, justamente para entender como isso afeta a nossa subjetividade. Porque o capitalismo ele é formado, criado por discurso, ele precisa que as pessoas, de uma certa forma, aceitem esse discurso, que as pessoas toquem esse discurso para frente como uma grande verdade. Essa é a Engajem. noção que a gente tem. A gente tem uma noção de que sempre foi assim, né? Parece que sempre foi capitalismo, o mundo sempre foi capitalista, quando a gente esquece que, na verdade, o capitalismo é muito recente. A partir da Revolução Industrial já mudou bastante, mas ele vai gerando esses discursos para fazer com que nós mesmos nos adaptemos a ele como uma verdade, como algo inquestionável, né? Então, essa noção da gente, do valor, da valoração da vida a partir da produção, consumo e descarte, né? Nós somos descartáveis, nós somos máquinas laborantes, nós somos máquinas de trabalho, máquinas de produção. A produção é a coisa mais importante da vida, né? No sentido de que o sucesso vem disso, a nossa própria noção de sucesso vem a partir dessa questão material, quer dizer, o quanto você conquista do ponto de vista material. E a gente vai vivendo dentro dessa lógica sem muito questionar, né? Então eu vou trabalhando, eu sou a própria pessoa que faz, que produz essa realidade, e eu também adquiro essa realidade através do iPhone que eu compro e eu tenho que trocar todo ano, porque senão ele fica obsoleto. Como que fica obsoleto? Ele não fica obsoleto na prática, ele fica obsoleto no discurso, né? Então eu quero um novo iPhone porque as pessoas ao meu redor têm um novo iPhone, se eu não tiver, né, eu estou um passo atrás. Então a vida toda vai se organizando em torno da produção. Né? Então, todos nós vamos organizando a nossa própria existência, a nossa noção de desejo. Tudo isso é impactado pelo discurso do capitalista, que é um discurso altamente nocivo do ponto de vista da nossa própria subjetividade. Então, o que eu desejo? O meu desejo se constrói, a minha noção de desejo, eu acho que eu desejo alguma coisa, mas na verdade é um desejo que veio para mim já construído e ele é, de uma certa forma, inserido em mim e eu vou enfim, compactuando com essa prática sem perceber, eu vou compactuando com esse discurso sem perceber. Então, acho que a gente precisa pensar essas noções, eu falo até da importância da psicanálise ser uma psicanálise política nesse sentido, né? A gente é o estudo da subjetividade humana, mas a subjetividade ela é altamente impactada pela cultura, né? À toa que o Freud escreveu O Mal-Estar na Civilização, em 1930, numa época de guerra, e ele fala justamente, né, sobre o impacto que a cultura tem na formação da nossa subjetividade e na relação na construção das nossas relações humanas, na maneira que a gente se relaciona com o outro, né? Nessa sociedade da inimizade que o Killian Murray fala, e eu adoro essa produção dele, no sentido da gente falar de como que a gente está caminhando para uma sociedade cada vez mais da inimizade, do ponto de vista a partir dessa relação com o capital. Né? O capitalismo ele vai fazendo com que a gente se individualize cada vez mais, né? Então as relações sociais também vão se desintegrando, porque é muito interessante que a gente viva cada vez mais só, que a gente viva cada vez mais de maneira individual, porque assim a gente compete mais com o outro. Não é à toa, a gente vai falar de saúde mental, tá falando de saúde mental aqui, mas a gente pode fazer um link disso
isso com a epidemia de solidão que acontece no mundo inteiro, né? A ponto de países já criarem ministérios, etc. e tal, para lidarem com o problema da solidão. Ou seja, a gente vai privatizando cada vez mais a nossa relação com o mundo, vai distanciando cada vez mais as pessoas, apesar de viver dentro de um mundo ultra, hiper, mega conectado, mas a gente vai distanciando de tal forma que as pessoas se sentem cada vez mais sós, e isso também impacta na nossa saúde mental, porque quanto mais a gente, mais só a gente ficar, nós que somos seres coletivos, né, por natureza, a natureza humana é coletiva, a gente também vai adoecendo do ponto de vista psíquico, mas também do corpo, né? Pessoas mais sós, elas tendem a ter mais problemas de saúde do que aquelas que vivem de forma coletiva. Então, tudo isso está interligado, né, Gabi? Não dá para falar de uma coisa só, não dá para falar de saúde Não tem mental como. sem falar de tudo isso, né? Então, a gente precisa assumir um compromisso, uma responsabilidade, que eu acho, aqui falo da própria psicanálise, de se engajar nessa questão da saúde pública, da saúde mental, como um problema de justiça social, para a gente entender né, a nossa função aí, o nosso papel como pessoas também que criam uma resistência, movimentos de resistência anti-medicalização, a favor da escala 4x3, enfim, a favor de uma série de coisas que aparentemente não estão conversando entre si, mas estão intrinsecamente ligadas. Com certeza, de direito ao nosso tempo, né? É uma questão de justiça social. E me faz pensar aqui, eu prefiro sempre ter um pensamento mais pro otimismo, né? Mas apesar de da gente estar sendo engolido por esse movimento e dessa crise, me faz pensar o quanto também o capitalismo não está entrando, de certa forma, em colapso, né? Porque a gente tem também uma perda de dinheiro. A Organização Mundial da Saúde estima que 12 bilhões de dias úteis são perdidos, isso no mundo todo, todos os anos, por causa da depressão, da ansiedade, né? A estimativa é de uma perda de US$ 1 trilhão por ano. E, enquanto isso, eu acho que a gente tem exemplos, né, do ponto de vista das relações humanas, que resistem, né? De redes que resistem. Eu acho que o que também garante a nossa sobrevivência diante dessa situação são essas redes de apoio. Eu acho que ninguém consegue passar por isso sozinho, né? Então, aí a importância da gente fortalecer essas redes também e as relações humanas. Sim, sem dúvida. Onde há poder, há resistência, né? Eu acho que a gente precisa sempre pensar nessas formas de resistência de uma maneira que seja através da coletividade, através de outras formas de se pensar a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o outro. Então, é pensar a nossa relação com o consumo, a gente precisa consumir tudo que a gente consome, a gente precisa, de uma certa forma, compactuar com esse sistema de produção, né? Como se a gente fosse máquina que produz e aquela que consome. Então, acho que tudo isso são perguntas que a gente precisa fazer, né? E se engajar realmente em movimentos que a gente possa pensar não só um novo mundo do trabalho, mas um novo sistema. Como você disse, o capitalismo pode estar entrando em colapso, ele tem uma capacidade, né, de se reformular muito grande através do discurso, porque ele ganha a gente para para os seus novos ares, né? E ele vai trazendo a gente para essas novas realidades a partir do discurso e da formação da nossa própria subjetividade. Então, como que a gente faz para caminhar na contramão disso? Eu acho que é pensar através desses movimentos coletivos, é repensar a nossa relação com o consumo, a nossa relação com o outro também, né? A partir dessa individualidade que marca as nossas relações contemporâneas, a nossa relação com as redes sociais também, né? Porque ela é extremamente adoecedora, a realidade das blogueiras, das influências, com bolsas caríssimas, com estilo de vida, né, caríssimo, como se isso fosse um exemplo do que é felicidade, como se isso fosse, né, a prova de que a felicidade está na questão, enfim, da produção, do material. E não é, né? Se fosse assim, as pessoas estariam muito felizes. Imagina a gente pensar no Brasil, a gente acabou de vir do carnaval, um país, né? Enfim, alegria do carnaval, alegria da gente lá no Oscar, etc. e tal, e a gente pensar que, como contradição, o Brasil é o país mais ansioso e deprimido do mundo. Pois é. Né? Então, não é por conta do nosso povo, não é um fator biológico, não é uma coisa sazonal, afinal de contas, a gente tem sol quase o ano todo, não é nada disso. A gente vê que são justamente, né, as relações que a gente. Os problemas que a gente enfrenta, os problemas sociais, o problema do racismo, né, o problema de ser um país extremamente desigual, que não tem justiça social, enfim, tudo isso é o que faz
o povo adoecer, né? Exato. Ingrid, muito obrigada. Eu sempre fico um pouquinho mais inteligente quando eu te escuto falar. Obrigada demais, Imagina, eu querida. fico mais inteligente, informada e muito feliz sempre de estar aqui conversando com você, viu, minha amiga? Você eu já falei e falo de novo, você é uma das jornalistas dessa atualidade, assim, mais preparadas, competentes que eu conheço. Então, sempre muito feliz de conversar contigo. Eu também saio sempre mais Obrigada demais. informada e um pouquinho mais inteligente. Obrigada demais, querida. E obrigada também a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos, na sequência Rolê CL, e você pode ouvir em detalhes em qualquer momento do seu dia. Obrigada, até semana que vem. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha. Faltam só 2 dias para a luta começar. Pois é, a luta de Muhammad Ali. Daqui a 2 dias vocês vão conhecer a história na íntegra da maior lenda do esporte. Daqui a 2 dias a gente se vê.